Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo à série de entrevistas DS 60 anos. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 4745-6900, 4745-6900, ou se você preferir, deixe a sua mensagem na própria live da página do Facebook do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo aqui no Facebook, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube do Jornal Diário de Suzano e no portal www.diariodesuzano.com.br. E também, é claro, no Instagram. O Jornal Diário de Suzano, que completa 60 anos no próximo dia 3 de setembro, está realizando uma série de entrevistas com os profissionais que passaram aqui pela redação, pelo jornal, e você está nos acompanhando, estamos aqui na terceira semana. Hoje estamos recebendo aqui as jornalistas Viviane Strelec e Ana Figueiredo, jornalistas, deputadas estaduais e federal. Vou explicar depois o que é isso, né? Que elas fazem assessoria de imprensa para os deputados estadual e federal, e vai falar um pouco aqui da trajetória delas, o que é que elas fazem hoje aqui na profissão. Viviane Strelec, obrigado pela sua presença, ter aceitado aqui o nosso convite. A gente queria te agradecer e a gente sempre pede para o nosso convidado deixar uma saudação para quem está nos acompanhando. Depois a Ana vai fazer a saudação também. Aí eu queria começar com você, então, Vivi. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, é um imenso prazer. Eu até fiquei gratamente surpresa pela lembrança do meu nome, porque tanta gente bacana e importante passou por aqui, né? Eu sou tão pequenininha diante de tanta gente legal que fez história aí no Diário de Suzano. É um prazer gigante e tenho acompanhado as entrevistas que vocês têm feito. Projeto muito legal e eu volto no tempo, Edgar, porque o Diário de Suzano foi minha escola, né? É o primeiro lugar que eu passei, primeiro como estagiária de jornalismo e depois como já profissional, né? E daí eu passei para assessoria de imprensa direto. Então foi o único jornal que eu trabalhei que tive a oportunidade de passar por diferentes editorias, chegar, né, à chefia de reportagem e tanta gente bacana que deu aula para mim, né? Simone, você, Marcão, um Márcio, um querido. Então, muito, muito obrigada. É um prazer muito grande estar aqui. Ana, eu queria que você desse uma saudação também para o nosso internauta que está nos acompanhando. Olha, eu queria dar uma boa tarde a todo mundo, dizer que eu também assim, estou muito grata e é um prazer muito grande estar aqui. Ao lado da Viviane, né, que a gente conhece há bastante tempo e divide essa profissão ao seu lado, Edgar, que se transformou em uma referência do jornal na cidade, na região, né, do Alto Tietê. A família do Diário de Suzano, ao seu Otávio, ao Guaru, ao Xaxá, todo mundo que faz do Diário de Suzano essa grande história. Eu acho que o jornal chega aos seus 60 anos, não é de graça, né, vamos dizer assim, é um mérito, ainda mais hoje, da forma como a gente tem visto a comunicação e o jornalismo, não só aqui na região, mas em todo o país. Então eu acho que é um prazer, eu estou me sentindo assim, é um misto, né, Viviane, assim, de saudosismo até um pouco, entendeu? Porque a gente, hoje eu estou fora de redação de jornal há muito tempo, mas ter vivido uma redação de jornal como a gente viveu, eu acho que é uma experiência única e você está dando a mim a oportunidade de reviver isso tudo, de entrar de novo numa redação e falar, meu Deus, né? Olha onde tudo começou. Então, eu acho que eu só tenho a agradecer. Muito obrigada mesmo. Eu brinquei aqui no começo, jornalistas e deputados federais e estadual, porque a Ana Figueiredo é assessora do deputado federal Marco Bertaioli e a Vivi Strelec do deputado estadual Estevão Galvão, 4 vezes prefeito aqui de Suzano, né, Vivi? Isso. E, bom, a Ana foi editora, né, do Diário de Suzano quando eu entrei aqui e a Vivi chefe de reportagem. Ana, eu queria começar com você, então, lá nos anos 90, quando eu entrei, você era editora aqui do Diário de Suzano, e eu lembro, na época que você veio para cá, que você tinha uma passagem pelo Diário de Mogi, né? Você tinha trabalhado no Diário de Mogi, e o seu passe era muito valorizado aqui no Diário de Suzano, né? Puxa, a Ana vai vir para cá, e você veio, né? Você pegou lá nos anos 90, né, junto com a Simone e o Marco Aurélio, sim, deu uma reestruturada na redação naquela época, eu lembro bem disso, né? Me deu muitas dicas quando eu entrei, vai por aqui, faz isso. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória jornalística e como que você chegou aqui no Diário de Suzano. Então, eu entrei no Diário de Mogi como estagiária,
estava terminando a faculdade, e depois vim aqui para o Diário de Suzano. O que eu acho, Edgar, e eu vou falar isso muito particularmente para mim, o que me deu experiência de jornalismo, e eu posso dizer até de vida, é o jornal impresso. Eu acho que ninguém... hoje é muito diferente, então eu queria muito que as pessoas entendessem que eu estou falando por mim, pela minha experiência, não estou julgando as novas gerações ou a nova tendência do jornalismo, não é isso, eu estou falando por mim, pela minha experiência. Ter feito, né, como a gente falava, né, cobrir buraco de rua, sabe, reclamação de morador, atender um morador que ligava para a redação, cobrir uma coletiva de um governador, né? Isso tudo te dá uma experiência, uma gama de informações e de conhecimento que só o jornalismo e o jornal é capaz de te dar. Eu acho que nenhuma outra profissão te dá isso. Então, eu sou muito grata e eu acho que eu acompanhei e tive o prazer imenso de acompanhar grandes campanhas e grandes mudanças ocasionadas aqui na região, junto com os jornais. Eu me lembro muito da campanha do Diário de Suzano para duplicar a SP66, né? As pessoas, a gente hoje anda na SP66, a gente nem lembra, né, Viviane? Mas era uma avenida de pista simples. Você estava aqui na campanha do kit de primeiros socorros também? Na campanha do kit de primeiros socorros também. Mas eu me lembro muito dessas campanhas, dessa força, né, Viviane? Eu acho que você pode me ajudar nisso. Das bandeiras. Sim. Nessas bandeiras, né? Então, eu me lembro da gente fazendo matéria todos os dias, indo ouvir o cara da borracharia, porque o cara passava lá, o motorista passava lá, quebrava o pneu do carro dele, não sei o quê. E hoje, Viviane, acho que a Viviane pode dividir um pouco isso comigo, naquela nossa época, o governo do estado recebia o clipping dos jornais da região. Sim. Isso era uma O força jornal da tinha região. força e falava, Né, pela população, né? A população se remetia aos jornais, procurava o jornal para pedir ajuda, né? E é o que você falou, né? Antes a gente estava aqui, já tinha. Estamos na segunda entrevista já, né? Que a gente já fez a primeira antes de entrar no ar aqui, estava falando bastante coisa. É o que você falou, o governador vê a foto dele na capa do jornal. Sim. Sendo cobrado, ele Sim. vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer alguma coisa. E a Viviane hoje trabalha com essa questão do governo do estado muito próximo. Né? Eu estou na assessoria do deputado Bertaioli e fiquei 8 anos na prefeitura de Mogi como coordenadora de comunicação. Então tudo muda, tudo tem o seu tempo. Mas eu acho que existiu uma força que é inigualável. Né? Quando Mário Covas recebia na mesa dele, né, uma capa do Diário de Suzano, dizendo a gente precisa da SP66, ou então o governador mais um acidente, aquilo era um impacto, né? E eu acho que quando a população procura a imprensa, e eu digo isso, sempre disse isso muito, é porque ela não acredita mais, ela não acredita no poder público, entendeu? Eu falava isso muito quando a gente estava na prefeitura. Respeite quem procura o jornal, respeite quem procura a rádio, respeite quem procura a imprensa, porque hoje é diferente nas redes sociais. Mas quando a pessoa procura um jornal, procura uma rádio, ou vai na Marilei e faz um questionamento, né? A Marilei que também passou por aqui, trabalhamos com ela, e é uma referência do Alto Tietê, o que acontece? É porque ela não acredita no poder público, mas ela acredita. Vai ser ouvida, né, pelo jornal. E ela acredita na força do jornal. Porque, sabe por quê? Porque como o jornal dava uma matéria que tinha um buraco de rua, a prefeitura se sente obrigada a ir lá e resolver dar uma resposta. Dar uma resposta. Então, acho que essa interlocução, né, Viviane, que a gente conseguiu fazer com os jornais entre a comunidade, o poder público, para mudar as situações, que eu acho que era o que era mais realizador. Você vê uma matéria sua no dia seguinte, você sofria para fazer matéria. Não era só, né, não era só flores e belas, né? A gente entrava numa redação de jornal 9 horas da manhã, como editores, e daqui 10, 11 horas da noite. Já não sabe o que vai acontecer, né? Você não sabe o que vai acontecer, mas quando você via o resultado impresso, né, Viviane, era um prazer, né? Você falou da campanha da SP66, né? Eu lembro que o Diário de Suzano trouxe o Plínio Asma. Você lembra do Plínio Asma? Era o secretário de transportes? Sim. Para percorrer, né? A rodovia. A rodovia inteira, né? E mostrar, apontar os problemas que tinha, né, na rodovia. Você só traz um secretário para passar em cima da rodovia, porque está cheio de buracos, se você tiver força. E essa é a força do Diário de Suzano, né? Essa força dos seus 60 anos, né? As contagens regressivas que o próprio jornal fazia e faz ainda,
Eu acompanhei isso aqui dentro do jornal e acompanhei como assessora de imprensa, porque o Estevão, como deputado estadual, ele é da cidade e acaba sendo cobrado também. E o caso do Hospital Público Estadual, Sim. Marginal do Una, obras que foram ali sendo postergadas, e a gente usava o próprio jornal para sentar com o governador e mostrar ao governador, estou sendo cobrado, tome uma atitude. Sim. Então, o documento ali do jornal, ele é muito mais válido do que um abaixo-assinado. Do que um ofício. Um ofício. Ali, quantas vezes o Estevão não discursou em plenário com o jornal na mão e mostrando, porque o jornal, ele vira uma prova viva da necessidade que a população tem. Exatamente. E eu acho que a gente só, eu digo isso assim, eu acho que eu só cheguei onde cheguei, né? Na minha vida profissional e no meu conhecimento, na minha experiência, porque eu passei por jornais impressos. Sim. Eu não tenho dúvida disso, entendeu? Eu digo lá pro pessoal que trabalha comigo hoje que eu sou a velhinha, né? Porque tem a moçada das redes sociais, uma moçada mais nova, eu falo, ó, velhinha chegou, me respeitem, velhinha tá aqui. Mas assim, por quê? Porque o que faz hoje a gente ter essa experiência de entender uma situação, de conseguir ver um pouquinho mais ali na frente, é essa experiência do jornal diário, do jornal de todos os dias, né? Que o Diário de Mogi me deu, que o Diário de Suzano me deu, que outros jornais me deram, né? Essa é a questão de você olhar e falar assim, olha, isso aqui é um histórico, e a história você respeita, não é, Viviane? Sim. É a história. Se você não respeita o seu passado, entendeu? Você não tem um futuro pela frente. E a experiência que a gente teve, né? Aqui eu acho que os jornalistas que estão chegando hoje nas redações não vão nunca ter esse Os grandes ganho. professores, né? Essa experiência que a gente teve de correr contra o tempo, de sem telefone, sem internet, Sem você Google. correr sem o Google, correr atrás da pauta, do furo, você utilizar um evento, uma coletiva para inauguração para pegar um furo de um... Ô, Viviane, nós não tínhamos celular. Nós não tínhamos celular. Não tinha celular. Você tinha que você entrevistar o Estevão, por exemplo, você tinha que achar o Estevão ou na casa dele, ou na prefeitura, ou no trabalho dele. Você tem que ter suas fontes. Hoje temos essa coisa, né? Hoje em dia... para as casas, né? Hoje em dia você tinha que achar no telefone. Hoje em dia você manda um WhatsApp, você não sei o quê, você tem um celular, você fica ligado, sintonizado o tempo todo, 24 horas por dia. Mas naquela época, meu amigo, era tipo ficha telefônica, sabe? Você tem que se virar, o cartão telefônico. Eu vou pedir para você, depois a Vivi vai falar também, para você falar um pouco, a gente estava falando da sua passagem, né? Você saiu lá do Diário de Mogi e veio para cá, né? O que você fazia, para o nosso internauta entender, está nos acompanhando, o que você fazia aqui na edição, como que era o seu dia a dia, aqui, junto com a Simone e com o Marcão, que faziam, na verdade, as decisões eram tomadas por vocês, né? A Simone, claro, era editora-chefe, né? Dava a voz final. Na verdade, assim, né? Eu trabalhei como repórter no Diário de Mogi por muito tempo, e aí fui convidada para vir aqui para o Diário de Suzano para ser editora do Caderno de Cidades. E aí, na minha época, tinha a Marilei, no Variedades, eu acho que chamava. Caderno D, Variedades, né? Tinha a Simone como editora-chefe, o Marcão, tinha o repórter de esportes, que também foi entrevistado, o Fábio, né? Fábio Mendes, Fábio não foi Mendes. isso? Tinha o Edgar chegando como repórter, o Edgar foi meu estagiário. Eu fazia região. Né? Ele fazia região e estava chegando como estagiário. Então, o que a gente fazia? A gente tinha uma missão de dar, de aglutinar essas informações, de pegar as informações, pegar os pleitos da cidade, a voz da população e transformar isso em pautas e matérias. A gente fechava o caderno, as matérias vinham, a gente fechava, editava, revisava tal, e mandava para a Simone, que tinha a grande missão, né, a grande dificuldade de elencar isso numa primeira página de jornal. Hoje a gente olha uma primeira página de jornal, parece simples. Mas você decidir o que vai para a primeira página do jornal, o que tem o peso, o que vai para a manchete, o que é a segunda matéria, o que é a terceira matéria, isso é uma decisão muito, muito delicada e muito tênue. Porque às vezes você é muito tênue a linha entre isto tem mais destaque do que aquilo, né? Porque na verdade todas as matérias são importantes. Então eu colocava o repórter na rua para trabalhar com as pautas
E elas vinham e junto com o Marcão a gente analisava, a gente discutia, tá? O Marcão depois, eu continuei trabalhando com ele já na prefeitura de Mogi e fechava toda essa parte. Então a gente trabalhava aqui, eu acho que eu entrava aqui por volta de umas 11 horas da manhã, saímos daqui umas 8, 9 horas da noite, ou até às vezes mais tarde para ajudar a Simone aí nesse fechamento da capa, né? Mas era um... E hoje eu vejo, assim, as pessoas que passaram, né? Pra você, a Fabiana, que tá na TV Diário. Gente, assim, que a gente olha e fala, nossa, que bacana, né? Seguiram o caminho Seguiram, legal, né? O caminho. Também E com caráter, com fizeram uma história boa, né? Uma história de transparência no jornalismo, né, Viviane? A gente se orgulha de ver que, né, quem foi nosso colega ali fez uma história bonita. Exato. Se dando bem na profissão, né? Na época eu já trabalhava na associação comercial, eu fazia assessoria de imprensa para a associação comercial já com o deputado Bertaioli, que na época era presidente da associação comercial e me convidou para ir trabalhar lá. Mas eu não tenho dúvida que tudo isso, né, tanto o convite para ir trabalhar na associação comercial, quando começa ali em 94 a minha história com o deputado Bertaioli, e a vinda para cá, tudo isso foi fruto de jornal, né? E tinha mais uma coisa que era muito legal. A gente brigava por matéria assinada, né, Viviane? Sim, verdade. Porque a matéria assinada não era porque você queria ver o seu nome no jornal, aquela coisa de ego, de vaidade, não. É porque quando o editor assinava a sua matéria, é porque você tinha dado aquela super bola dentro. Entendeu? Trabalho reconhecido. Era um trabalho reconhecido. Então, a assinatura na matéria era uma coisa assim que você falava, nossa, eu consegui, eu dei uma bola dentro, eu dei um furo, né, como dizer. E a gente em coletivas, na época, vários jornais, as coletivas eram grandes, eram com repórteres da região toda. Concorridas, né? Concorridíssimas. A gente queria dar furos, a gente queria fazer a melhor entrevista, fazer a melhor matéria, mas ainda assim amigos, né? Sim. Não, embora cada um trabalhasse num veículo de comunicação, Todos não se havia... ajudavam na rua, todos são parceiros. A gente havia uma coisa, mas aí na hora de sentar e escrever a matéria, aí era você e o seu Com o seu talento, Mas era muito bom, né, Viviane? Ô, Vivi, você veio nos anos 2000. Sabe que eu tava vindo pra cá, tava pensando que começou com a minha estagiário aqui, né? a minha memória já foi para as cucuias faz tempo. Eu devo estar com memória de 60 anos de idade, mas tudo bem. Eu acho que eu cheguei aqui em 99. 99, né? Era a Simone, Porque, editora. a Simone era editora. Marcão. O Paulo Quaresma Paulo Quaresma, que vai vir trabalhava aqui aqui, fazia parte de pauta. Eu comecei, eu estava ainda no penúltimo ano de faculdade, né? Fiz a minha primeira graduação pela UMC, depois fiz pós em jornalismo político pela PUC. E aí eu trabalhava totalmente fora da área, eu trabalhava no INSS na época de Mogi. Falei, chegou a hora de eu tentar entrar na minha área, vamos aí correr atrás de um estágio. E mandei meu currículo para o Diário de Suzano, Paulo Quaresma marcou uma entrevista para mim. Eu lembro que eu fiz uma pauta, o Lula era presidente na época, barbudo. Uhum. E aí ele falou, você vai para a rua entrevistar barbudos e você vai perguntar se as pessoas gostam do Lula barbudo, se elas se identificam com o Lula, porque foi um ícone naquela época, né? Uma mudança, um novo paradigma, enfim. E aí eu fiz essa pauta e fui contratada, né? Como estagiária. A Simone foi uma professora para mim, acho que para a grande maioria das pessoas, né? Que a Simone foi um ícone, realmente é uma profissional que eu tenho muito carinho, admiro demais. E me ajudou muito, tecnicamente falando, né? Porque eu preciso até pegar um texto meu da época, mas devia ser sofrível, né? Nunca tinha entrado numa redação, sem técnica nenhuma, enfim. A gente vai se aprimorando. E aí eu fazia o caderno de cultura, fechava o caderno D. O César era o diagramador na época, me ajudou demais. Aí comecei a pegar interesse também por essa parte de diagramação, enfim. E me formei. Passei para cidades, né, fui né, contratada pelo DS, né, como profissional mesmo, que também me deu muito orgulho. E comecei a fazer cidades, na época cobri a Câmara, eu acho que era uma MED, que era o presidente da Câmara na época, era uma outra época de política, né, se fazia política de forma bem diferente. E o Estevão era prefeito já reeleito, peguei o último ano dele de gestão, em 2004, que hoje é um
grande professor para mim também, me deu uma segunda grande oportunidade, que foi entrar para a área de assessoria de imprensa. E cobri política, cobri as eleições, né, majoritárias aqui na cidade, a primeira eleição do PT na cidade, Marcelo Cândido. Tive, né, o orgulho de fazer a primeira entrevista do Marcelo Cândido, prefeito de Suzano, né, o jornal me confiou essa missão de acompanhar a apuração dos votos do lado dele, né, e foi aí o vencedor. Foi um primeiro grande aprendizado para mim nessa área de eleição. Depois disso, né, cobrimos, eu não sei quantas eleições já passei com ele. E o Márcio, na época, era chefe de reportagem, também um cara muito generoso, incrível, que é um amigo que eu trago para a vida. E depois ele seguiu outros rumos, saiu do jornal, né, seguiu um outro caminho, e eu acabei, né, recebendo aí o convite para assumir essa função. Com aquele frio na barriga, né? É diferente, né? Aí você tem que... Muito. É porque o chefe de reportagem, né, ele acaba fazendo um trabalho administrativo também, além Exatamente. de montar a logística, Se funde, do né? dia, Uma coisa né? a outra, né? E é um frio na barriga, porque querendo ou não, eu não E tinha muita responsabilidade. muita responsabilidade. Eu me via como assim, eu estava há 2, 3 anos como repórter, né? E até o momento que você fala que é um repórter especial, porque cobre pautas maiores, mas você tá por você. Então você chegou no jornal, eu tinha uma página para escrever, eu vou dar conta do meu trabalho e tá tudo certo. Você passa para a chefia de reportagem, você tem uma equipe para administrar, tem uma logística, né, uma estrutura para fazer funcionar, porque se o seu trabalho não render, no dia seguinte não tem jornal. É ali o chefe... Por que E não sai essa manter matéria, uma qualidade, né? Viviane? Manter uma Exatamente, a qualidade e a confiança de que o conteúdo está correto, que a informação está bem apurada. Porque o né? jornal impresso, ele tem uma coisa que é muito ingrata, perto do que a gente vê hoje nas redes sociais. A hora que ele sai, ele não vale mais nada. Assim que eu quero dizer assim, acabou, você tem que começar tudo de novo. E se a informação saiu errado, não se corrige, Não se corrige mais. O online você faz uma edição, corrige, tá? Né? O que sai no dia Impresso, seguinte... Então, quando eu digo que assim é ingrata, ela não vale mais nada, é porque é o seguinte, saiu o jornal às 6 horas da manhã, a pessoa recebeu na casa dela, está na banca para vender, meu amigo, você está pensando em outro jornal, em outra edição, Já entendeu? começou tudo de novo. Já começou tudo de novo, né? As redes sociais hoje são diferentes, que você bota numa rede social hoje, você publica, ela fica ali eternamente, né? Nos jornais era diferente. Então, ao mesmo tempo que o jornal tinha um peso, você fazia uma bela de uma edição no dia seguinte você tinha que manter aquela qualidade. Minimamente manter aquela qualidade. As edições de domingo, né, as pautas especiais de domingo. Sim. Se Você pensar as pautas, eu preciso de uma pauta, primeiro que seja interessante, relevante e com conteúdo E verdadeira, né? verdadeiro para agradar o leitor. Então são as factuais. Então você tem que estar sempre pensando e antenado para não tomar furo do concorrente, levar uma notícia interessante e completa, porque hoje você ainda tem o problema de você concorrer com a internet. A internet tem a primeira notícia ali, você tem a obrigação de trazer a notícia do dia anterior, mas de forma completa, para não ficar obsoleta em relação ao que saiu no online. Né? Então, Você lembra alguma pauta assim que você te marcou, assim, falei, nossa, essa pauta me marcou aqui no Diário de Suzano? Assim, se você lembrar, claro. Tem algumas que me marcaram de formas diferentes. Por exemplo, quando eu fazia o Caderno de Cultura, vivi momentos muito bacanas de entrevistar artistas, né, de cobrir Beto Carreiro, que veio aqui, né, pude conhecer a pessoa do Beto Carreiro, cantor Daniel, Fala Mansa, enfim, foram coisas bacanas até ali pra minha época, eu era muito jovem. E peguei e fiz algumas coisas de polícia, que aí tinha um final de semana que a gente revezava, né, na pauta de polícia. Plantões de polícia. Eu odiava, porque eu tenho medo de ver defunto, né? Eu tenho pavor, eu tinha medo de entrar em delegacia, porque eu tinha medo de algum ladrão pra lá e me olhar e depois querer me assaltar. Eu sou meio paranoica. Mas tinha os benditos plantões. E na época, a Ana Karina Talarico, que é minha amiga até hoje, uma querida também, ela fazia polícia, né? Ela cobriu muitos anos polícia aqui. E um belo dia, saindo da Câmara, à noite eu cobria as sessões de Câmara, eram à noite aqui de Suzano,
E o pessoal de polícia já tinha encerrado o expediente, ido embora. Recebemos uma ligação de chacina em algum canto daqui de Suzano, que eu não vou me lembrar. Sobrou para Viviane, que estava cobrindo câmera, que foi até tarde. Eu lembro de eu chegar no bairro escuro, cheio de polícia, e ter 5 corpos tirados, assim. E aquilo foi terrível. E uma outra pauta que me pegou bem, mas foi gratificante no final das contas. Hoje eu relembro e falo assim, não, acho que eu estava bem louca esse dia, né? Foi quando atacaram a delegacia de Suzano, Nossa, o ataque verdade. do PCC. E foi uma coisa tão engraçada, porque eu já tinha encerrado o expediente. A Ana Karina, que cobria a polícia, estava comigo, a gente saiu, falou assim, Ana, vamos tomar uma cervejinha, comer alguma coisa no Santa Helena antes de ir embora? Vamos. E a Ana, eu falo que é pé frio, né? Onde ela tá, passa a polícia. É uma coisa terrível. Sempre acontece desgraça. Ela chamava desgraça. E a gente sentado, passa um carro de polícia. Passa o segundo, falou, Vivi, passou o terceiro. Eu falei, Ana, você tá louca, a delegacia tá aqui em cima. Não tá acontecendo nada. Passou o quarto, catou o telefone, pelo amor... E ela tinha os contatos, né, dos policiais, de... Estão alvejando a delegacia de Suzano agora. Eu falei, você tá louca? Ela falou assim, vamos pra lá agora. Eu falei, não, não vamos. Vamos tomar tiro. Não, vamos. Falei, calma, preciso avisar o jornal. Avisamos o jornal. Subimos a pé. Olha que loucura, né? Subimos a pé pra delegacia. Tinha corpo no chão, mas cheio de bala. Aí foi o tempo de chegar fotógrafo. Bom, final das contas, fomos o único jornal que deu a matéria no dia seguinte, com a imagem da delegacia toda alvejada, conteúdo completo, e fomos os únicos que chegamos até lá para cobrir o fato que ficou marcado, porque foi uma série de ataques naquela época do PCC às delegacias, né? Jornalista não se Da contém, região. né? 24 horas, né? Não Tem jeito, como. não tem o que fazer. E, Você vê e uma o coisa no instinto, né, exército, que te chama, você não tem. larga e você vai lá. E quando eu vi que eu já estava lá, a gente atrás de carro tentando ver, conversa não com tem os jeito, policiais. não Sai tem daqui, jeito. vocês são loucas. Não, 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 vamos cobrir, tirar foto correndo, vamos embora. E, sei lá, acho que eu saí daqui, segurou a edição, 1h da manhã, mas no dia seguinte era manchete e cumprimos o nosso papel. Eu queria agradecer Né? quem está nos acompanhando aqui, o Herbert Bola, sempre o Herbert Bola, o nosso fã aqui do nosso programa, o Afrânio, a Maria Aparecida Estrelec. Ah, minha mãe! Você falou- Elogio de mãe não vale. Celso Sambrana, o nosso motorista. O Celso sabe todos os cantos de Suzano. Celção, Você não tem um lugar que ele não sabe Adoro chegar aqui. Celção. O Clóvis Pauletti está falando, um veículo de comunicação só atinge este marco com profissionais preparados e competentes. Parabéns a todos que construíram este patrimônio. Um abraço especial a Vivi por sua competência, profissionalismo e companheirismo. Clóvis é um querido. Marco Aurélio amigo. Sobreiro está nos acompanhando aqui. mandou uma Marcão, mensagem. saudade, Marcão, Marcão! beijo, Marcão. Parabéns pela entrevista, Edgar. Trabalhei com a Viviane Stelec e a Ana Figueiredo, duas excelentes profissionais, e a Dona Augusta Santos também está nos acompanhando aqui. Que bacana. Ana, eu queria agora que vocês falassem o que vocês, depois que vocês saíram do jornal, né, vocês foram para a assessoria política. Eu queria que a Ana falasse um pouco como que é hoje trabalhar com o Marco Aurélio Bertaioli. Você está muito tempo com ele, né? Dá o quê? Quase 30 anos de... 26. 26 Caramba. anos, né? Nós Como que é Uma o... vida. Comecei a trabalhar com ele em 94. Ele não tinha nenhum mandato, nem... Não, ele era Nada. presidente da Associação Comercial. O deputado sempre foi um visionário, né? Ele sempre olhou um pouco além do dia, assim. Eu digo que é realmente um diferencial. E a Associação Comercial, na época, não se falava em assessorias de imprensa, não tinha essa cultura de assessoria de imprensa. E ele foi reeleito para ser presidente da Associação Comercial, ele tinha sido eleito em 92, e eu tinha feito as matérias com ele da eleição em 92, e ele era muito novo, né? Então era o desafio de você entrevistar um presidente da Associação Comercial que na época tinha 24 anos. E aí volto, né, a falar, em razão das matérias que eu fiz com ele. Na época eu trabalhava no Diário de Mogi. Quando ele foi reeleito em 94 para a presidência da Associação Comercial, ele me chamou para montar uma assessoria de imprensa dentro da Associação Comercial. O que ainda não era uma prática. Essa cultura de assessorias, mesmo até políticos, né, Viviane? Não tinha. É coisa recente. Eu digo para você Não que de existia. 10 anos, 15 anos para cá, que foi Sim. mais fortemente isso instituído. Hoje em dia a pessoa sai da faculdade e já vai trabalhar na assessoria de imprensa. Isso antes não existia.
E aí passei pelo Diário de Mogi, foi uma grande escola, tem profissionais fantásticos, e é uma coisa muito bacana, porque na época, né, Diário de Suzano, Diário de Mogi, eram todos jornais muito fortes na região, Mogi News, eram todos jornais muito fortes. Então, meio que a gente, não é que se trocava profissionais, sabe, mas a gente meio que intercambiava uma coisa bacana. Eu vim para o Diário de Suzano, depois eu retornei, eu trabalhei um período no jornal A Semana, e aí eu retornei para o Diário de Mogi, fui para a Prefeitura de Mogi em 2000, trabalhei na assessoria da comunicação com o ex-prefeito Jundiabe, e aí voltei a trabalhar com o deputado Bertaioli, muito particularmente na Associação Comercial de novo, mas sem nunca largar, sabe? A minha história de vida com o deputado é sempre, independente de onde eu trabalhava, num segundo turno, sempre ligado a ele. E aí, quando ele foi eleito deputado estadual, ele pediu para que eu ficasse só na assessoria dele e aí não mais dividisse o turno, né? E estou com ele, aí ele foi prefeito de Mogi 2 vezes, fui para a prefeitura e agora deputado federal. Mas eu acho que assim, é uma história, é uma longa história, e eu digo que eu tenho é um prazer, assim, sabe? Eu acho que a Viviane compartilha dessa posição Sim. comigo. É diferente de quando você faz assessoria para uma empresa, para uma marca, né? Para uma loja. Não que você não tenha com essas marcas a mesma dedicação, o mesmo profissionalismo, mas quando você faz para um político, você acredita na pessoa, no Sim. político. Se você não fizer isso, não é verdade. Não é verdadeiro. Como. Não tem como, né, Por Viviane? tanto tempo, se você não acreditar na pessoa que você assessora, não dá. Não dá. E aí esse crédito, né, Viviane, voltando a falar do jornal, vem dessa experiência. Você acredita porque você sabe como é que foi construída uma história, Exato. né? Então, eu acho que eu tenho uma história ligada ao jornalismo que me realiza muito, sabe, Edgar? Muito pessoalmente. Hoje, eu me vejo, eu olho para trás e falo, nossa, porque qual é o maior prazer de você ser jornalista numa região como o do Alto Tietê? É você ver a história acontecer. É como a Viviane está falando, ela viu a delegacia ser alvejada, né? Você vai vendo a história acontecer. Hoje eu vi um anúncio do prefeito de Suzano, do Rodrigo, falando sobre o vôlei, né? Aqui pelo Diário de Suzano, nós cobrimos em diversos campeonatos o vôlei, né? De Suzano na época. O vôlei de Suzano na época era o auge do auge do auge dos campeonatos. A cidade do vôlei, né? Era a cidade do vôlei. Então, poxa vida, isso era uma coisa fantástica. Quando o time foi campeão, o prefeito colocou, não me lembro se foi Estevão ou não o prefeito, eu não me lembro qual foi o prefeito, mas colocou o trio elétrico na rua, entendeu? E era uma festa, entendeu? Então você vê isso acontecendo, você vê a SP66 ser duplicada, você vê a Mogi Dutra ser duplicada, entendeu? Hoje a gente está numa discussão do pedágio na Mogi Dutra, né? Então, é assim, outro dia um menino falou assim para mim, um menino que trabalha comigo, falou assim para mim, Ana, mas essa pessoa, porque são meninos novos, né? Não conhecem a que não história. conhecem, mas também cabe a gente abrir esse caminho do Sim. jeito que foi aberto pra gente. Sim. Porque antes de mim, antes da Viviane, passaram pelo Diário de Suzano grandes profissionais Sim. que construíram essa história. E antes deles, passaram lá o seu Otávio, que teve a coragem, né, de fundar, iniciar essa história, entendeu? Então eu acho que é isso, sabe, Edgar? A minha trajetória sempre foi na região. Quando o deputado foi eleito, o deputado federal, muita gente me perguntou se eu iria para Brasília ou não. Hoje também, graças às redes sociais, a gente consegue trabalhar à distância, né? Não precisa mais estar... Não. Mas eu dizia a ele o seguinte, Brasília não é o mundo, né? O mundo é região, é aqui que a gente está, é por isso aqui que a gente vai trabalhar, é aqui que a gente tem o nosso território, né? Então eu sou muito feliz assim com a profissão que eu escolhi, fundamentalmente por ter participado dessa história da cidade, fundamentalmente por ter feito grandes amigos, por me dar conhecimento. Eu digo que eu acho que nenhuma outra profissão te dá tanto conhecimento e tanta responsabilidade quanto essa profissão. Porque quando a pessoa fala assim, eu li no jornal... Exatamente, é verdade. É verdade. Tá aqui no jornal. Ela nem sabe se ela leu ou não. No jornal. Mas quando ela fala assim, eu escutei na rádio, eu li no jornal,
não há Cristo que mude aquela pessoa. Entendeu? Não é isso. É verdade. Você vê as pessoas mais antigas que a gente, a minha mãe, por exemplo, esse negócio de WhatsApp hoje virou um perigo na mão de gente mais velha, né? Sim. E tem gente mais nova também. E minha mãe, até por hoje estar na política e ser jornalista, né, os mais velhos têm essa visão que a gente sabe de tudo. Sim. Então minha mãe manda, Viviane, olha o que eu vi. É aquelas coisas que você bate e fala, meu Deus do céu, que fake news mais mal feito. Será que vai acontecer? Eu falei, não, mãe, calma, não tem nada. Não, mas tá aqui, tá escrito, eu vi no jornal. Eu falei, mas calma, mãe, que jornal? Eu não sei, eu vi no jornal. E até você provar que não tava no jornal, Inclusive, não tava. você já está há quanto tempo na assessoria do deputado? Eu saí... Você saiu do jornal e foi... Eu saí a convite dele, né, Foi o segundo frio na barriga que eu tive, né? Meu primeiro... Na verdade, você nos abandonou, né? Pra poder Olha, eu vivi um dilema na minha cabeça que foi bem difícil para mim, porque primeiro tive esse frio na barriga, muito Mas quando grave. você recebeu o convite, você estava aqui. Eu estava. Saí aqui. do DS para assumir a assessoria de imprensa. Eu primeiro, né, teve essa primeira oportunidade da chefia de reportagem, e quando eu estava tomando gosto pela chefia de reportagem, estava me estabilizando, o Estevão já tinha saído da prefeitura em 2004. Em 2005 ele foi convidado para o Serra, que então prefeito de São Paulo, para assumir a subprefeitura de Guaianazes. Ficou 2005, 2006. E em 2007 ele saiu candidato a deputado estadual. Ele estava retornando para a Assembleia, ele tinha sido deputado em 96. E foi junto até com o Bertaioli, né, esse retorno dele para a Assembleia em 2008. Sim. Então, em 2007, ele... E o Bertaioli dizia que o Estevão era o grande professor dele, né? Porque o Estevão sabia andar naquela Assembleia inteira. Sim, eles eram... Porque pra A você equipe de aprender... 96 atendeu ele em 2008. Sim, de sim. assessores. Eu andava ali com mapa. Porque aquilo... Você tinha que usar o Waze. Demorou para eu achar. E aí, em 2007, ele ganhou a eleição, eu participei da eleição dele primeiro aqui pelo jornal. Ele conheceu meu trabalho, porque eu cobri o último mandato inteiro dele, né? E aí, quando ele assumiu a Assembleia... Você Assembleia... cobriu a prefeitura também, né? Cobri a prefeitura, eu cobri a prefeitura e Câmara. O Estevão ia muito para São repórter. Paulo, né, como prefeito, então acompanhava a gente. Acompanhava todas as audiências com secretários de Estado, governador. O prêmio que ele recebeu de gestor eficiente da merenda escolar, que foi, Suzano recebeu em 2004, a melhor merenda da região sudeste do país, depois o Bertaioli também recebeu em Mogi, foi das mãos do presidente Lula, à época. E eu conheci Brasília junto com o Estevão. Eu estava no jornal, a gente fez essa matéria exclusiva e fui com ele para lá como repórter. Não vou lembrar o fotógrafo que estava junto, mas eu tive essa oportunidade de conhecer Brasília e, poxa, em 2004 eu tinha 20 e poucos anos. Olha aqui, né, que oportunidade que o jornal e ele me deram, né, de receber. Era uma premiação inédita para o Alto Tietê, né, e ele recebeu esse prêmio aí da ONG Apoio Fome Zero, né, que tinha o apoio do governo federal também. Eu lembro até que o Estevão, ele tem um jeito, né, ele é uma figura, né, bem despojado. E eram várias autoridades ali entregando os troféus para os melhores prefeitos do país. E casou do Estevão receber do Lula. E aí era aquela coisa super rápida, pegou o prêmio, tirou foto, desce. E o Estevão quis ser diferente, aí soprou no ouvido do Lula, o Lula deu risada e ficou a plateia inteira se perguntando o que ele tinha falado para o presidente da República para ele rir. E aí o Estevão desce e falou, pelo amor de Deus, prefeito, o que o senhor falou? Eu não posso falar palavra aqui, mas sinonimamente falando, ele quis dizer que o Lula era o cara, porque o Lula estava no auge. Sim. E aí o Lula deu risada, mas soltou uma lá estilo Estevão. E foi também um momento que me marcou muito positivamente, assim. Então, em 2008 ele assumiu a Assembleia novamente, segundo mandato, e me chamou para ir para lá. Eu não tinha experiência nenhuma como assessora de imprensa. A experiência que eu tinha era como repórter, chefe de reportagem do jornal impresso. Eu falei, e agora? E à época, eu acho que era o sonho de muito jornalista, né, da região, poder ser assessor de imprensa de um deputado que foi 4 vezes prefeito Sim. da cidade. Ele era o mais experiente na época, político, respeitado, né, Edgar? Você lembra da força que o Estevão tinha com governadores, secretários, prefeitos?
Eu falei, gente, será que eu dou conta? Eu falei, eu vou. E aí, né, conversei com o Guaru, o seu Otávio, né, e vamos embora. Eu lembro até que o Guaru na época falou assim, Viviane, você tá saindo pela porta da frente. E saiba que o jornal tá de portas abertas para você. E aquilo me marcou muito, sabe? Foi um reconhecimento muito grande, assim, para mim. Uma gratidão enorme, porque saber que, né, que se um dia eu quisesse voltar, o jornal me acolheria, é sinal de que a gente, né, fez um bom trabalho. Pra você ver, né, a gente viveu uma época que a região, ela tinha 4 deputados estaduais Sim. e 2 deputados federais, né? Então, tinham grandes prefeitos, e cada Sim. prefeito, obviamente, tem a sua importância dentro da sua época, como tem desse mandato, do mandato passado. Mas a região tinha prefeitos, ela tinha prefeitos, na minha época, do Diário de Suzano, então, icônico, né? Você tinha, assim... Seu Valdemar. Seu Valdemar, o Estevão aqui em Suzano, você tinha o Zé Biruta, você tinha o Toninho da Pamonha, você tinha o Dito Capivara em Biritiba. Então, até de apelidos... Eduardão, né? O Eduardão. Então, até de apelidos era uma região. Então, a gente tinha aquilo que a Viviane está falando agora, de cobrir prefeitura, de cobrir câmara. Sim. Você tinha um repórter que ia para a prefeitura. Setorista quase. Um setorista quase. Você ia conversar direto com os secretários, procurar pauta, né? Sim. Você vai pra rua e você precisa só, você tem uma página aqui para preencher e vai caçar assunto, vai procurar demanda. Então eu acho que isso, depois as assessorias tornaram todo esse trabalho muito facilitador, né? O que também aí a gente vai entrar numa outra discussão, enfim, que não acho que seja o caso, mas assim, as assessorias de imprensa passaram a fazer o papel desse setorista, né? Mas a gente sofria também. Eu me lembro de quantas vezes eu fiquei sentada na antessala do seu Valdemar esperando horas para ele me atender. Sim. Né? Me lembro de entrevistar o Estevão com aquelas piteiras imensas, fumando, né? Assim, Continua a mesma coisa? o Estevão sempre foi assim, tanto na época de prefeito como deputado, uma figura assim, muito icônica na cidade, Sim, né? sim. Estevão sempre foi Você é uma personalidade marcante, muito né? peculiar, Uma figura única. muito peculiar, uma figura única mesmo. Então, assim, eu acho que isso tudo sempre demonstrou essa força, sabe, Edgar? E o jornal, o Diário de Suzano, o Diário de Mogi, os jornais impressos, mas o Diário de Suzano fazendo agora 60 anos, eles retratam essa época, né? Então, quando a gente falava assim, eu vou trabalhar como deputado, era uma coisa tão distante, não é, Viviane? Era uma coisa... Era tipo assim, era tipo o Oscar da sua profissão, Sim, assim, era sabe? um sonho. Né? E não era um sonho porque você ia ter estabilidade, não. Era porque assim, pô, eu cheguei naquilo, dei um salto. A representatividade do político lá na região também. Né? A representatividade do político na região, entendeu? Então eu acho que isso, a gente tem hoje a Carla no governo, a Carla Friamini no governo do estado. Então eu acho que a região... Né, ela é um celeiro de grandes profissionais e de grandes políticos. E eu acho que isso vem da possibilidade de ter aprendido juntos, né? Então, você ia nas pautas, a gente discutia, você perguntou para a Viviane a pauta que marcou a ela. A pauta que mais me marcou no Diário de Suzano foi a morte do Gilmar Arena, entendeu? Aquilo foi uma coisa... Da edição extra, né? Você estava aqui na edição extra, né? Na época da Simone. E a gente depois deu continuidade, o jornal deu continuidade nessa matéria. E eu lembro que foi aberta uma comissão na Assembleia Legislativa. O Alfanage Azad era o presidente da presidente, e você fazia muita matéria também. Sim. E isso era uma coisa que você acompanhava, você falava, nossa, sabe? Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas era de uma grandiosidade, de uma importância, de uma responsabilidade, entendeu? Muito grande, porque quando você fazia uma cobertura como essa, ou do buraco de rua, do asfalto que a Dona Maria pedia, ou da falta de água, a uma cobertura como essa, de uma edição especial, havia uma responsabilidade na sua mão de escrever, porque você sabia que aquilo que você estava escrevendo, as pessoas iam ler e iam acreditar naquilo, entendeu?
Então eu acho que isso é para mim uma experiência de vida mesmo, que eu agradeço muito esse conteúdo e esse Sim. conhecimento. Eu vejo hoje na assessoria, né, do deputado, eu não consigo escrever em 3, 4 linhas que é uma rede social. Eu não venho dessa cultura. Eu não sei se a Viviane consegue. Não, é difícil. Né? Eu não consigo, eu não tenho. Porque Você quer fazer um lead, você quer desenvolver, E você quer fazer passar eu quero ter certeza que a pessoa vai entender o que eu estou falando. Mas por isso eu tem que preciso explicar, falar né? dos detalhes. Tudo é importante. E o povo sempre fala, né, da agência, assim, não, velho, aqui não cabe. Eu falei, não, mas é que é muito importante, porque se a pessoa ler só isso, ela não vai entender a importância do projeto, o impacto, porque é difícil, você quer a informação completa para a pessoa. E hoje as pessoas só passam o olho e absorvem o geral e pronto. Então elas sabem tudo e não sabem nada. Como que ao foi mesmo para você, a tempo. gente que é do jornal impresso, né? E vocês pegaram sem internet, sem rede social e agora com rede social. Como que é, e os deputados, evidentemente, também, né? Como que é para vocês, por exemplo, o Estevão, né? Eu estou vendo que o Bertaioli já fazia mais isso. O Estevão Sim. agora está direto postando informações na rede social. antenado. Como que é? Fala para ele isso, a importância... Como que foi? Depois eu queria que a Ana falasse também. Edgar, hoje eu posso falar que o Estevão, ele é um aluno muito aplicado. E eu agradeço demais ele, eu sempre falo isso para ele, que ele confia demais no meu trabalho. Porque o que eu peço e o que eu falo, ele entende como necessidade real e não questiona. Né? Eu acho que é por isso também que o Estevão chegou onde chegou e tem a história que tem, sabe? Porque ele, se ele tem que fazer, ele vai, ele faz, ele mergulha de cabeça e faz bem feito. Mas ele é um senhor de 78 anos de idade. Né? Então você não pode exigir dele que ele maneje bem um aplicativo de celular, faça selfie e vídeos na rua andando. Nem eu, né, tenho essa condição. Né? Isso fica para os mais novos. Mas aos poucos, né, quando começou, eu lembro quando eu saí daqui do jornal e assumi a assessoria dele, bem no começo, tinha alguns releases, né, que surgiu uma demanda, vamos fazer uma audiência, tirei foto, na época a gente fazia com câmera digital, baixava no computador, anexava no e-mail e mandava. E ele precisava voltar logo para a Suzane, eu precisava mandar a matéria, eu falei assim, deputado, só um instante, eu estou mandei por e-mail para você. Ele falou, Viane, corre, estamos atrasados, a gente tem que passar no Diário de Suzano. Eu falei, eu não estava entendendo, porque ele tinha que passar aqui no jornal. Eu falei assim, tá, tudo bem, mas deixa eu só mandar a matéria. Pronto, mandei. Entrei no carro e falou assim, mas fala com o Edgar, como que você pegou o conteúdo, gravou, tinha disquete ainda na época, não tinha nem pendrive. Gravou em disquete, como você vai entregar para ele? Você imprimiu o papel? Eu falei, não, eu já mandei por e-mail. Como assim? É assim, eu fiz o texto, anexei a foto, ele falou assim, não, mas como que o Edgar vai ver lá? Eu falei, não, o Edgar acessa o e-mail e tal. Aí ele falou assim, aí ele não acreditou. Com certeza você não vai se lembrar, faz muito tempo, mas eu tive que te ligar e você falar para ele, não, deputado, está aqui, eu recebi sim. Ele falou assim, Viviane, como isso é possível? Então, nesse primeiro ponto, né, de começar as chamadas por vídeo, né, a longa distância, né, e ele começar a entender na cabeça dele, né, que a modernidade reduziu distâncias, né, encurtou espaços de tempo, demorou um pouco, mas a todo momento ele confiou, né, no trabalho de pessoas mais novas, né, mais jovens, de que isso era possível e hoje é uma necessidade. Então hoje ele já, Viane, vamos gravar um vídeo, posta aí pra mim, ou o que o outro respondeu, manda um WhatsApp, faz um... Então hoje... Tem um resumo, né, que ele tá falando resumo ele faz um resumo semana, semanal, o resumo Estevão em Foco, que é o resumo da semana, né? Claro que hoje eu que faço as postagens, eu que faço o gerenciamento da rede dele, até porque... Por tempo, ele não tem a condição. Porque aí não é ter 78 anos ou ter... ele não tem a condição de tempo. É humanamente impossível. A agenda deles é complicadíssima. É o tempo inteiro em audiência, comissão, visita, isso, aquilo, resolve pendência, telefone. Só que ele sabe de tudo o que acontece. E tudo passa pelo crivo dele, até porque é o nome dele que está ali. Então tem a questão da confiança, né, que ele sabe quem está gerenciando, então o que eu falo, ele entende, acata,
mas ele entende também hoje essa necessidade real e pede, né, para Viviane, isso é legal. Não, vem cá, vamos tirar uma foto, ó. Passa o meu Facebook, passa o meu Instagram, me olha no Twitter, não sei o que. Então hoje ele já tem, eu acho que isso acontece com todas as pessoas mais velhas. Hoje elas absorveram que a internet faz parte. Hoje ele não compra todos os jornais para ir lendo, indo para a Assembleia. Ele vai ver o clipping aí que você recebeu, o que saiu. Ah, procura aí no Google, olha aí no G1, saiu na Folha, saiu no Estadão. Então, eles vão absorvendo também essa mudança, né? O Bertaioli faz bastante lives, né? Você estava vendo... Faz bastante lives. Faz. Mas ainda assim a gente tem um grupo que trabalha com a gente, né? Eu digo que são as minhas crianças, né? Da internet. E é muito simples. Uma vez eu conversando com um deputado, ele falou assim, Ana, a gente precisa ter alguém que mexa com isso. Simplesmente porque a gente não tem mais 20 anos, ele falou para mim. Simplesmente porque a gente não tem mais 20 anos, entendeu? Então a gente precisa ter alguém, né? Claro que os textos, o conteúdo, isso eu faço, passa por mim, isso passa pela aprovação do deputado. O deputado acompanha uma vírgula que é postada na rede dele, ele sabe, ele lê, ele aprova. Nada é feito sem que ele saiba. Ele responde os comentários nas páginas dele, ele vai na Marilei, ou a equipe responde, mas geralmente é ele quem responde, né? Então, assim, ele tem... Mas é impossível. É impossível ele fazer isso 24 horas, até porque, por exemplo, a semana passada ele estava envolvido com a aprovação de uma medida provisória de que muda, né, o ambiente de negócios no país inteiro. É impossível. Que ele está liderando, né? Isso aí. Que ele fez um trabalho... O deputado é um cara muito dedicado. Ele é muito dedicado. Ele é perfeccionista. E ele é dedicado. Ele se dedica a estudar. Ele é 24 horas dedicado ao trabalho dele e a estudar. Fundamentalmente a estudar. E eu acho que isso, Brasília tem dado para ele com uma forma muito bacana, né? Porque exigiu também uma atualização, uma modernização, né? E ele estuda. Uma medida como essa, por exemplo, se você muda uma emenda aqui e você vai mexer com a vida de milhares de pessoas que você nem imaginava que você fosse mexer. Então ele estuda muito. E essa questão das redes sociais, elas vieram mesmo para dar essa agilidade de informação. Eu só acho uma pena que algumas pessoas façam um mau uso dela. Mas se você for fazer um bom uso da rede social, eu não estou aqui falando mal da internet, muito pelo contrário. A responsabilidade, né, de usar a modernidade a seu favor, né? Mas a favor do bem comum. Exato, como fonte de pesquisa, como fonte de informação. Eu tenho um filho de 22 anos, você tem uma menina de 17, um menino de 15. Eles não vão ler um jornal, Edgar. Entendeu? Já tentei. Então, não vai ler. O seu, com 1 ano e meio, mexe e vê YouTube. Pede YouTube. Entendeu? Então, assim, não adianta querer dar um jornal impresso para eles. É uma outra Eles geração. vão ler no celular outras coisas. Eles vão ler no celular. Vão passar. Porque a informação é rápida, a informação é ágil. E eles vão parar no que eles querem saber. Né? Então, eu acho que a rede social, a tecnologia, ela tem uma... Eu estava comentando fora do ar. Eu entrei, quando eu falo que eu sou velhinha, é verdade. Eu entrei no jornal, era máquina de escrever. Entendeu? Depois, acho que uns 2 anos depois, sei lá quanto tempo, foi feita a transição para computador e tal. Mas o advento Google ainda demorou um tempo. Depois que informatizaram as redações, como foi informatizado o Diário de Suzano, ainda demorou para vir o advento Google, né? Que você digita lá o que você quer saber e vem toda a informação para você. Eu me lembro de você fazer matéria com o secretário de saúde e o cara falava, nós estamos com surto de meningite. Você tinha que saber o que era meningite. Você tinha que entender o que era meningite. Hoje você vai no Google, você vai na internet, vai numa rede social, você sabe o que é. Né? Exatamente. Então, essa migração toda é uma evolução, Edgar. Como tudo. Né? É uma evolução. O que a gente tem que fazer é entender essa evolução e fazer um bom uso dessa evolução. Né? Eu acho que é o grande desafio de uma assessoria de imprensa de um político hoje. Porque há uma sede por likes, há uma necessidade de ser visto. Ser visto, de likes, de compartilhamentos. Quando, na verdade, se você não tiver nele um conteúdo,
Eu sempre digo isso, entendeu? Uma hora, meu amigo, o balão acaba, você não engana todo mundo o tempo todo, Sim. entendeu? Então, uma hora o balão acaba, uma hora esse gás vai embora. Então, a gente trabalha hoje com redes sociais, mas a gente trabalha principalmente com um conteúdo, né? Porque nem Viviane? tudo, as coisas não são a qualquer preço. Não são a qualquer Né? preço. Então, a única coisa que eu sinto hoje é das pessoas que fazem um mau uso disso e trouxe essa má fama, entende? Porque a rede social, essa dinâmica, o deputado aprovou a medida provisória a semana passada em Brasília, 5 para meia-noite. 5 para meia-noite ele fez um vídeo no plenário, mandou pra gente. E nós postamos, e nós demos a notícia. Então isso é muito imediato. Isso é, pô, é a 10ª maravilha do mundo. Não dá para esperar. Né? Não é esperar, entendeu? Até Se você esperou o dia seguinte, a notícia já foi. Já aconteceu, vamos já passou. colocar, fazer release. É claro que no dia seguinte você faz o release. Mais Você aprofundado. manda. Mas a primeira notícia, a primeira informação, o deputado gravou 5 para meia-noite no plenário, ele tinha acabado de aprovar, mandou para nós. Segundo seguinte sobe. Você sabe, né? Então isso é muito bom. A rede social trouxe uma dinâmica de denúncias também, sabe? Em que as pessoas dizem, não é terra de ninguém, sabe? Eu digo isso. A rede social não é terra de ninguém, é preciso ter responsabilidade no que se escreve, Exatamente. no que se posta, no que Isso se faz. impacta a vida dos outros, né? Não é, Viviane? Porque assim, eu vou lá e escrevo 4 linhas, escrevo 5 linhas e tudo bem. Não, essas 4 ou 5 linhas impactam a vida das pessoas, você tem que ter responsabilidade sobre isso. Eu estava vendo ontem no Fantástico uma matéria, não sei se vocês viram, uma reportagem, de um hacker que foi preso porque ele inseriu durante uma aula online um vídeo pornográfico para as crianças. Crianças de 10 anos, né? Durante a professora estava dando aula e ele inseriu o vídeo pornográfico, a professora não percebeu, porque a professora estava com uma tela, e na tela dos alunos estava indo um vídeo pornográfico. E aí esse rapaz acabou sendo preso, não sei o que, uma rede, né, de coisa e tal. Mas aí eu achei tão bacana, porque aí as crianças de 10, 11 anos começaram a falar, ih, cara, pelo amor de Deus, né, deixa a gente estudar, tira isso daí. As crianças tiveram uma maturidade. Hoje a notícia, a agilidade de notícia trouxe esse avanço também. Eu estava até nos bastidores conversando sobre isso, né? Dos nossos filhos, não tem mais a idade deles, a gente lá atrás não tinha cabeça que eles iam, a evolução que eles têm hoje. Esse dinamismo da notícia, de tudo ser muito mais rápido. O filtro, né? Eles também estão evoluindo muito mais Sim. rápido, absorve, porque a criança é esponja. Ela absorve tudo que está ali. Hoje tá tudo muito ali à disposição deles, né? Então Tudo rápido, né? eles são muito mais à frente do que a gente nessa mesma idade. Então eu acho que para a política, né, nem só para o político, mas para a política, é muito bom o que tem acontecido, entendeu? Porque uma hora vem à tona, uma hora a casa cai, entendeu? Na nossa época, né, Edgar, e você cobriu isso, denúncias de corrupção, de desvio de dinheiro, de compra de voto, não sei o quê, era uma coisa muito difícil de você conseguir provar. Hoje, meu amigo, com o celular e com o Facebook, já era. Tá tudo no WhatsApp, o pessoal manda tudo. Você faz a foto, você grava, né? Você faz vídeo. Antigamente você gravava um prefeito ou alguém. Era aquele gravadorzinho desse tamanho que você colocava na mesa e tinha que... Espera só um instantinho, preciso pegar a fita. Hoje em dia os celulares até fazem ligação, né? Exato. É o segundo plano o celular já fazer ligação. Entendeu? Então assim, eu acho que nisso a rede social é muito boa. Não haveria tanta denúncia, não haveria tanta descoberta de coisas se não fosse essa modernidade da tecnologia. Mas eu também acho que é justamente por isso que a gente tem que ter, e principalmente os assessores. Principalmente os assessores. Você responde pelo outro, né? Eu digo principalmente a gente que meninos, trabalha por uma pessoa. Eu penso muito isso. Pessoa. Quando tudo que eu respondo e posto, apesar de ter o aval dele, eu posso estar orientando mal o meu assessorado. Então eu tenho, além de estar ali efetivamente escrevendo por ele,
eu tenho a obrigação de pensar, falar assim, mas é esse caminho que é o mais importante, mais interessante para ele seguir, né, diante de um dilema, de uma dúvida, de um posicionamento, né, porque é minha obrigação assessorar corretamente ele, porque é a vida dele. Né? Eu acho, né, Viviane, que a gente incorpora de uma tal forma isso, né, que eu vejo assim, você deixa de ser uma pessoa física. Sim. Né? Você passa a ser a Viviane do Estevão. É assessora do Estevão, assessora do Bertaioli. Então, tudo mundo, você tem, como você é editor-chefe do Diário de Suzano, você não pode na sua rede social falar qualquer coisa e se expor. Porque consegue separar, né? Você não desassocia mais, você deixa de ser uma pessoa física para ser uma pessoa jurídica. Né? Então você tem que ter muito cuidado. Quando você é um repórter do jornal, do Diário de Suzano, você responde pelo jornal. Né? As pessoas se identificam como. Né? Exatamente. Entendeu? Muito bacana o que você está falando aí, Ana. Eu até perguntar para você se você... a gente está na primeira hora da entrevista, né? São 4 horas de entrevista. A primeira hora tem mais 3 horas aí. Ali, o VaptVupt, ele vai ter paciência. Bombeiro está com a minha mãe, tá tudo bem. Mas você tocou num ponto muito bacana. Até vou aproveitar, vou pegar aqui, extrapolar um pouco o horário aqui do programa. Mas você acha que o jornalista deve se posicionar nas redes sociais? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que ele deve se posicionar desde que ele tenha conhecimento de causa para se posicionar. Você entende? Uma coisa é assim, vamos falar no caso das vacinas que estão acontecendo agora. Né? Uma coisa é eu defender numa rede social, né? Nem defender, mas assim, eu me posicionar claramente sobre a vacinação da Covid. Sim. Entendeu? A outra coisa é eu ir me posicionar contra ou a favor de tal mandatário, daquele tal mandatário. Aí eu acho que é uma questão de opinião pessoal. Você entende? É opinião pessoal, você dá na sua casa, nos seus amigos. Entendeu? Agora, quando você fala a respeito de uma causa, eu não vejo o contrário. Entendeu? Eu acho que hoje você está discutindo, a maior discussão que você tem hoje no Facebook, nas redes sociais, uso máscara, não uso. Nós estamos aqui os 4 no estúdio, nós somos 4 de máscara. Seria muito melhor estar sem máscara, mas nós não podemos estar sem máscara. Entendeu? Nós temos que tomar vacina, eu tomei a primeira dose já. Entendeu? Então, eu acho que não é um posicionamento, sabe, o Edgar, contra ou a favor uma pessoa ou uma instituição. Assim é uma causa. Isso eu acho. Porque é o que eu tenho dito, gente, eu tenho falado isso. Eu vi outro dia um post dizendo assim, eu não quero saber se a pessoa é de direita ou de esquerda, se ela defende isso, se ela defende aquilo. Se ela for minha amiga, eu tenho que respeitar a posição dela e defender aquilo que ela... Mas existe uma questão de caráter nessa defesa. Se o meu amigo estiver defendendo alguma coisa que foge do caráter, festinha de aglomeração, para mim, hoje é coisa de caráter. Sim. Você não vai fazer isso, porque fazer isso, entendeu, é ferir... É uma questão de caráter. Então, pessoas estão morrendo. É bem isso mesmo, você entende? Entendeu? Eu acho que é isso. Exatamente. Então, o que eu acho que esse posicionamento quando ele é por uma causa. Entendeu? Mas não é individual. É que é bem o que a Ana falou. A situação, quando você é assessor de imprensa, você perde o seu CPF. Exatamente. Então, é muito complicado eu entrar na minha rede social pessoal e me manifestar sobre um político XYZ ou um determinado assunto, porque para a grande maioria das pessoas, eu não estou falando como Viviane Strelec, eu estou falando como assessora do Estevão. Sim. Eu não posso nunca falar por ele, Sim. né? Principalmente numa questão polêmica. Então, muitas vezes, eu sou uma pessoa, o Estevão é outra, a gente entra em conflito de ideias, né? Eu tenho meu posicionamento pessoal, ele tem o dele, e ok. Mas muitas vezes a gente tem que, né, respeitar. Em questões que não são humanitárias, Exatamente. Que você não se sente na obrigação de exercer o seu papel de cidadão, Exatamente. como é esse caso da vacina, porque eu entendo que hoje, nossa população, não só o Brasil, o mundo, todos têm uma obrigação enquanto cidadão. Exatamente. Você preza pelos seus, eu prezo pelos meus. E isso não é questão política. É uma questão coletiva,
É uma né? questão Pessoas estão morrendo. Então, o que eu acho assim, não dá para eu ficar... Eu acho que o jornalista, ele não tem que levantar bandeira de situações, entendeu? Mas assim, de questões humanitárias. Cabe a nós, entendeu? Você tem que exercer o seu papel de cidadão. De cidadão, né? Entendeu? Aí eu não estou dando uma opinião se eu acho mais bonito o verde ou se eu acho mais bonito o amarelo. O que eu acho é que todo mundo tem que tomar vacina contra a Covid. O que eu comprovado que salva vidas. Que todo mundo tem que usar máscara. O que eu acho é que não pode fazer festa com aglomeração. É isto, entendeu? E isto não é uma opinião pessoal. Né? Isso é a verdade que se estabeleceu hoje, que se estabelece hoje. Não, e eu, sinceramente, não entendo o porquê da polêmica em tomar ou não tomar vacina. O meu filho fez agora 1 ano e 10 meses. Você abre a caderneta deles de vacinação. Meu marido, ontem a gente deu a última vacina, um reforço de varicela, alguma coisa do tipo. E acabou agora só com 4 anos. Mas se você abre, é um livro, né? Ele rola páginas de tanta vacina que ele tomou em menos de 2 anos de vida. E meu marido até comentou comigo e falou assim, nossa, Viane, será que ele tinha que tomar tanta vacina assim? Será que a clínica não engrupiu, não, e cobrou? Eu falei assim, até levamos na pediatra, e ele falou, não, é isso mesmo. Eu falei assim, Luiz, engraçado, né? Ninguém questiona esse tanto de vacina, porque todo mundo toma vacina. Então, você, quando foi levar seus filhos, perguntou assim, não, mas eu tenho que tomar essa vacina, ela vai tomar, é efetiva. Verdade. Eu não me lembro de nunca questionar de tomar vacina. E agora, girou essa celeuma de Então, tomar mas você, quando a gente era criança, você era criança, sua mãe pegava você pela mão, pra usar a gotinha, vai tomar vacina e pronto, acabou. Entendeu? Você não questionou em nenhum momento a vacina da paralisia, contra a paralisia, que você dá na sua filha, no seu filho, entendeu? Porque é uma questão cultural, rotavírus, né? Então, o deputado Bertaioli fala uma coisa que eu acho que é muito, muito inteligente e define muito bem isso. Não se pode politizar determinadas situações, como, por exemplo, essa pandemia. Então, respondendo a sua pergunta, se eu acho que ele deve se posicionar ou não, você não pode politizar, Edgar. Entendeu? Isso eu acho que é responsabilidade enquanto cidadão. Eu, quando fui vacinada, eu não tive coragem de colocar uma foto minha nas minhas redes sociais, vacinada. Sabe por quê, Viviane? Ao mesmo tempo que eu estava feliz tomando a vacina, eu estava num sentimento de culpa tão grande. Porque outros ainda não tomaram. E isso, não estou aqui querendo ser babaca, não, querendo ser... Eu não estou querendo ser aqui irmanduço, não, porque vocês me conhecem, eu não tenho esse perfil de... Não é meu perfil, entendeu? Mas eu saí da unidade de saúde que eu tomei em Mogi, num sentimento... Eu chorei, assim, foi um momento muito forte para mim. E aí eu falei, meu Deus, mas eu não posso postar isso porque me parece uma coisa de superioridade. Eu tomei, você não tomou. Eu tô salva. Eu tô salva, entendeu? É. Sabe? Então, o que eu preciso, se eu for fazer alguma coisa na minha rede social, não é porque eu tomei, é porque eu quero que todo mundo tome. Né? Só que aí eu não sou exemplo. O deputado Bertaioli, quando tomou, pôs, porque ele é um exemplo. Ele precisa dar o exemplo. Porque assim como ele é um Estevão exemplo. também, porque eles são autoridades, eles têm a responsabilidade. Exatamente. Sim, eles têm a obrigação. Aí a Dona Maria olha lá e fala assim, nossa, mas se o Estevão tomou, se o Bertaioli tomou, eu também posso tomar. Né? Não vou virar jacaré. Entendeu? Exato. Sabe? Então eu acho são que formadores de opinião, né? Eu não sou uma formadora de opinião para ficar dando opinião. Né? Mesmo quando a gente trabalha em jornal, como a gente trabalhou, a gente não trabalha para aparecer, Edgar. A gente não sai em foto no jornal. É bastidor. Você trabalha em bastidor. Na assessoria de imprensa você faz a mesma coisa. A gente você trabalha no bastidor. dá notícia, né? Que você dá notícia, você não é a notícia. Né? Mas o que eu acho, quando você se posiciona, quando é uma questão humanitária, quando é uma questão, eu digo o seguinte, não é que se defender. A questão deixou de ser política, a questão é uma questão de caráter. Se eu tenho algum amigo que está fazendo festa na casa dele e que está levando nesse momento 30, 40 pessoas para o aniversário dele, Edgar, ele deixa de ser meu amigo. Você entende? Porque se ele não respeita o momento como a gente está vivendo, ele não vai em algum momento da nossa amizade também não me respeitar, você está entendendo? Sabe? Então eu acho que... Eu não sei como é que a gente vai sair dessa pandemia. Esse final de semana eu conversava com a Eliane José, minha amiga, e eu dizia a ela o seguinte, eu não sei como é que a gente vai sair disso.
Parece entendeu? que não acaba nunca, né? Mas mais do que isso, ela mexe com princípios, e ela expôs uma série de situações. Então, assim, se você falar assim pra mim hoje, vou fazer aniversário do meu filho, vou levar lá 50 pessoas, eu não queria que você fosse, eu não vou. Entende? Mas eu não vou porque não posso compactuar com isso. Entende? Então eu acho que é isso, a gente não se posiciona. Mas a gente segue uma linha de caráter, Edgar. Eu acho que a gente só constrói, principalmente na área que a gente trabalha, Edgar, como você construiu aqui, como a Cristina, sua mulher, construiu, como a Viviane constrói, como outras pessoas constroem, que a gente passou na nossa vida, é porque você tem caráter, meu amigo. E caráter não é no supermercado que você compra. Entendeu? O Estevão fala Eu muito acho que o que vale é a história que você faz. É isso que conta no final. Eu queria agradecer aqui, ó, o Mauro Manuel tá mandando. Que saudade do Mauro! Ele colocou, boa tarde, minhas queridas amigas, Viviana, beijo pra vocês. Muita falta junto. Aí ele colocou muitas histórias que passamos juntos nas reportagens da vida. Sim, muitas. Muitas. Ele falou, o Mauro também falou que não postou a foto dele da vacina. O Luiz Carlos Marito Filho também. Um grande abraço a todos, em especial para Vivi, a minha jornalista preferida. Um beijo, amor, te amo. Gente, eu vou ter que encerrar, obrigado, agradecendo. Edgar, eu amei! Obrigado mesmo a presença de terem aceitado o convite. Muito obrigado. Que delícia. De volta à casa de vocês aqui, foi bem legal a conversa. Eu Passa vi no 61, no 62. Meu filho, Passa voando aqui. a gente em pandemia fechado dentro de casa fala que é um perigo falar comigo, que eu vou ficar 10 horas falando sem parar. Eu queria agradecer muito mesmo. Vocês terem Eu adorei, aceitado Edgar. aqui, tá Eu bom? agradeço. Obrigado. Chame sempre que quiser Aí eu vou bater pedir só papo, vocês deixarem relembrar. uma mensagem final aí pra gente encerrar. Muito, muito obrigada. Eu acho que isso é um projeto lindo e várias pessoas que já passaram por aqui falaram isso e eu reitero, Suzano, o Diário de Suzano, a história dele se confunde com a história da cidade, né? É o jornal da cidade, os grandes profissionais que estão hoje não só na região, mas tem gente até fora do país, na grande imprensa em São Paulo, passaram por aqui, né? Pessoas muito bacanas e que fizeram a história do jornal e poder fazer parte disso, né, é minha casa, é onde eu comecei, onde eu tive a primeira oportunidade. É muito, muito gratificante poder estar aqui de volta. Relembrar é uma delícia, relembrar a história, ver os amigos acompanhando. Eu tenho muita saudade de todo mundo. Estava até ontem falando para o marido, poxa, ir para lá relembrar e estar um pouquinho perto das pessoas que um dia estive do lado e que eu vou levar para o resto da minha vida, são parte da minha história. Então, para toda a diretoria do jornal, meus parabéns, continuem com esse projeto. Edgar, você é um guerreiro enorme aqui, é patrimônio público do Diário de Suzano, tem que ser tombado. Obrigada mesmo de coração, estou sempre super à disposição, porque mesmo saindo, vocês continuam sendo um grande parceiro nosso, agora, né, falando como assessora de imprensa, vocês são incríveis, sem perder a credibilidade e a independência, o que é mais importante, né? Mantém-se o respeito a cada parte que cabe, mas a parceria pelo bem comum permanece. Isso é muito, muito importante. Agora a Ana, futura prefeita de Praia Grande. Tá na rua agora, Ana, hein? Eu de nada falando isso porque eu mudei pra Praia Grande. Ai, é bom saber que a gente tem onde ficar. Tá vendo? Eu tô fazendo... Essa pandemia também ensinou isso a gente, né? Eu continuo trabalhando com o deputado Bertaioli, mas a pandemia ensinou duas coisas. Uma, que a gente consegue trabalhar à distância hoje, em home office, com mais tranquilidade, graças à tecnologia que a gente está falando aqui. E a segunda coisa é que a qualidade de vida, é o que eu disse a ele quando eu conversei com ele a respeito disso. O meu problema não é o trabalhar. O método do trabalho é que já estava me incomodando. Então, hoje eu tenho a sorte, a credibilidade do deputado, e de trabalhar em Praia Grande, venho para Mogi às segundas-feiras para uma reunião e estou morando lá. Mas isso, Edgar, é mais uma coisa que talvez eu deva, talvez não, eu tenho certeza que eu devo a esse tijolinho do Diário de Suzano que colocou na minha vida. Você entende? Eu acho que
é exatamente aonde eu consigo chegar hoje, e isso tudo, é graças a um dia ter passado também pelo Diário de Suzano e ter feito, o Diário de Suzano ter feito parte da minha história. Então eu queria dar os parabéns a toda a diretoria, é uma empresa familiar, é uma empresa de irmãos. Eu acho isso... Que acreditaram, né, no projeto. Que seguiram, que acreditaram, né? E eu acho que o Diário de Suzano fez uma coisa muito bacana, e já mostrando esse lado empreendedor do jornal, que algum tempo atrás o jornal já veio migrando para o site, já veio migrando para essa tecnologia. Acompanhou, né, acompanhou essa modernidade, né? Então, quando a gente fala do jornal impresso, a gente também tem que dizer que isso faz parte, né? Esse paralelo faz parte. Eu só queria agradecer, pedir desculpa se eu falei aí demais ou alguma coisa que... A mulher, eu devia estar acostumada. E dizer o seguinte, assim, muito, muito, muito obrigada, Edgar. A gente é que agradece. Muito obrigada mesmo. Eu acho que foi um prazer imenso. E eu quero voltar nos 61 anos, tem jeito? Pode fazer inscrição. Nem precisa. Vocês são da diretoria. Não fala de espera, tá? Obrigada, Edgar. Obrigada. Agradecer mais uma vez vocês e agradecer também nossos amigos internautas que participaram, mandaram suas mensagens e aqueles também que vão ver depois essa entrevista. Muito obrigado e até o próximo vídeo.